Lula manteve esta semana as críticas duras a Campos Neto, o presidente bolsonarista do Banco Central. Campos Neto, que tem feito uma batalha política, tem agido como um político bolsonarista, tem dificultado a queda dos juros e com isso trava a economia brasileira, além de se encontrar com as lideranças da oposição bolsonarista. Lula exige que o Banco Central reduza os juros, porque não há motivo para os juros brasileiros estarem assim tão altos. Mas essas críticas geraram, segundo a imprensa tradicional, a subida do dólar, geraram ruídos, como se diz no mercado. Então Lula resolveu corrigir um pouco o tom, mantém as críticas aos juros altos, mantém as críticas ao Campos Neto, mas reafirmou, olha, o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal. O que quer dizer isso? Não gastar demais, se preocupar com as contas, não fazer gastos abusivos. E com isso, acalmou o mercado, o dólar parou de subir. A imprensa tradicional tentou gerar uma crise aí, tentou fabricar uma crise, manchetes seguidas. Nessa linha, olha, Lula fala e o dólar sobe, como se o presidente da República não pudesse falar. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O Lula fez críticas ao Banco Central e o dólar subiu. Mas será que tem uma relação de causa e efeito? Olha só, a gente separou aqui os números de várias moedas pelo mundo para comparar. Foi só o real que se desvalorizou em relação ao dólar? Não. Olha aqui, outras moedas, o real está incluído entre dezenas de outras moedas que também se desvalorizaram em relação ao dólar. Por exemplo, o real, nesses últimos meses, caiu 13,3%. A moeda japonesa, o iene, caiu 12,4%, quase a mesma coisa. E o peso argentino, 11,7%. Então, você tem real, iene japonês, peso argentino, caíram no mesmo patamar. E lá não tem o Lula, não tem o Lula no Japão falando, não tem o Lula na Argentina. Então o que explica a queda das moedas em relação ao dólar? A explicação é a seguinte, os Estados Unidos estão sinalizando que vão subir os juros lá nos Estados Unidos. E com isso, investidores do mundo inteiro têm a tendência de tirar o dinheiro dos outros países e mandar para os Estados Unidos. Se lá vai render mais, eles preferem ficar nos Estados Unidos do que aplicar em outros países. Essa é a explicação. E aí cria-se uma crise, fabrica-se uma crise aqui no Brasil. Bom, os ataques, essas manchetes todas, essa crise, indicam que setores neoliberais, setores de extrema-direita também estão em guerra total com Lula. O objetivo é controlar o nome que ele vai indicar para o Banco Central no lugar do Campos Neto. Vocês sabem que o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro e pela regra aprovada, o Bolsonaro indicou e o Campos Neto ficou no governo do Lula. Agora, no final desse ano, o Lula vai indicar um novo presidente. E o mercado financeiro quer alguém alinhado com o mercado para manter juros altos, que é o que interessa para a turma da grana. Juros mais baixos interessam, porque aí o dinheiro vai para produção, para investimento, gera emprego. A turma que vive só de juros não quer. Quer um presidente do Banco Central alinhado com o mercado financeiro. Então os ataques vêm aí na economia e também, olha, surgiram ataques aproveitando a onda do Joe Biden nos Estados Unidos. O Biden mostrou muita fragilidade pela idade, 81 anos, ao participar de um debate nos Estados Unidos. Acontece que a questão verdadeira não é a idade, tem muita gente de 80, 90, que está com a saúde, com a cabeça muito bem. O Biden tem dificuldades, um homem mais velho com dificuldades para articular, às vezes, o raciocínio. Aí apareceu o Milei, presidente da Argentina, chamando o Lula de dinossauro. Aí aparece o Bolsonaro, na mesma semana, contestando as faculdades mentais de Lula, para tentar jogar nessa confusão. Olha, tem o Biden, o Lula é igual. E não é. O Lula não tem as mesmas características, está com uma saúde, uma vitalidade muito maior. Alguns sites jornalísticos aqui no Brasil entraram nessa, olha aqui, ó, o Poder 360, levantando essa tese, essa hipótese de que Lula enfrenta dificuldades pela questão da idade. É uma tentativa de emparedar
o governo, aí não tanto em relação ao programa, às ações, mas em relação à figura mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a linha do Steve Bannon, né, que é um dos pensadores aí da direita internacional. Você levanta dúvidas e você mistura verdade com mentira. Isso basta, né? Isso é uma onda que está aí no ar. Trata-se de uma operação política ligada a essa disputa pelo Banco Central e também antecipação da corrida de 2026. Tudo isso acontece no momento em que a família Bolsonaro está cada vez mais enrolada em denúncias. Esta semana, novos indícios da rachadinha praticada por Carluxo, um dos filhos de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Pagamentos feitos em dinheiro vivo, o dinheiro transitando pela conta de um funcionário, ele comprando imóveis, carro, com dinheiro vivo, sem que a renda de vereador justifique. Então, indícios de rachadinha. Mas o mais grave mesmo esta semana, Jair Bolsonaro foi indiciado finalmente pela Polícia Federal no caso do roubo de joias, indiciado por três crimes, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outros 11 auxiliares de Bolsonaro também foram indiciados pela PF, incluindo ex-ministros como o almirante Bento Albuquerque e Fábio Van Garten, que também é advogado de Bolsonaro. Militares do Exército como Mauro Cid, o pai dele, Mauro Lorena Cid, e Marcelo Câmara, além de Frederico Assef, o faz-tudo de Bolsonaro, envolvido também nesse caso das joias. Agora, terminou a investigação da Polícia Federal, isso tudo segue para a Procuradoria-Geral da República, que vai denunciar ou não Bolsonaro e os seus auxiliares. A família Bolsonaro tenta, então, manter a ofensiva, enquanto sofre essas derrotas no campo das investigações e da justiça, até porque vai receber no Brasil vários extremistas. Vai acontecer no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o encontro da extrema-direita mundial. Isso também explica por que o Milei resolveu atacar o Lula. O Milei é um dos convidados, presidente argentino, desse encontro que acontece em Santa Catarina. É uma maneira de aquecer esse encontro da extrema-direita. Lula, por sua vez, aposta na economia real. Lançou o Plano Safra em Brasília, valorizando a agricultura familiar, juros mais baixos para a agricultura, isenção de impostos para frango e alguns cortes de carne bovina. É a economia estúpido, parece ser a tese que segue a embalar Lula e o seu governo.